Adversário da final da Libertadores definido. Boca Juniors está na final da Libertadores 2023. Vai jogar contra o Fluminense, né, lá no Maracanã. O bagulho vai ficar louco, hein? Os adversários, os rivais, já estão aí de boca na final. Literalmente. Mas só abrindo aqui um parêntese, né? Fluminense e Botafogo nesse domingo já tem mais de 40 mil ingressos e infelizmente não vai abrir o setor norte, tá? Vai ficar ali o setor de 10% do setor norte. Vai ficar destinado à torcida do Botafogo, mas não vai abrir o restante do setor, infelizmente. Eu acho uma péssima ideia, uma burrice tremenda de não abrir, porque a galera vai querer muito ir nesse jogo, porque é um jogo que a gente vai para comemorar, né? Para comemorar essa classificação para a final. Então a galera vai em peso nesse jogo, sem dúvidas. Sem falar que é um clássico, então eu acho um erro tremendo. E ainda tem outra, né? A Conmebol vai ficar com o Maracanã, então depois do jogo contra o Botafogo o Maracanã deve ficar fechado por conta da Conmebol, né? A Conmebol pede aí no mínimo um mês de antecedência para cuidar do Maracanã, para cuidar do gramado e tudo mais. Então eu acredito que depois desse jogo contra o Botafogo, o Fluminense não jogue mais no Maracanã até a final da Libertadores. Se você quiser ainda garantir seu ingresso para o jogo contra o Botafogo, acesse o site do Fluminense. Futebol Card também já está aceitando ingressos para quem não é sócio, para quem não é sócio do Fluminense, né? E também para quem é sócio, você pode adquirir pelo site do sócio do Fluminense normalmente. E com essa classificação para a final, o Fluminense conseguiu aí bater a meta de 2023, né? A meta de orçamento de 2023 era 71,5 milhões de reais. Mas com essa vaga para a final da Libertadores, o Fluminense conseguiu aí desembolsar 86 milhões 760 mil reais, né, na temporada até aqui. Tendo em conta também a Copa do Brasil, que a gente perdeu para o Flamengo nas oitavas de final da competição, a gente conseguiu desembolsar aí cerca de 3 milhões e 300 mil reais. A CBF ainda não divulgou quanto que vai ser, né, os valores que ela vai pagar para os clubes da tabela do Brasileirão, né, na Série A, né, conforme aí quem tiver melhor em pontuação na tabela. Mas a gente tem aí uma ideia de receber aí 33,7 milhões de reais nesse Brasileirão, né? Um valor aí estipulado que a gente deve receber nesse ano. Então, juntando com o valor da Conmebol que a gente conseguiu arrecadar até aqui, já é um ótimo valor, e mais de 100 milhões de reais, já está ótimo, né? Já está ótimo pra gente. E tem mais, se a gente vencer a Libertadores, vencer essa Libertadores 2023, se Deus quiser, a gente vai conseguir arrecadar aí mais 140 milhões de reais. Então, basicamente, o Fluminense já está garantido, né, na meta, né, estipulada aí de 2023. Então, a gente já bateu a meta, porque mesmo a gente não vencendo a Libertadores, a gente vai aí ganhar pelo menos 36 milhões de reais, que é o valor que o vice-campeão leva nessa final da Libertadores. Se a gente vencer a Libertadores, a gente ganha aí 18 milhões. Então, o vice-campeão ganha 7 milhões, já o campeão ganha 18 milhões de dólares, que dá aí 93 milhões de reais. Tomara que a gente consiga ganhar essa Libertadores e ganhar esse valor aí tremendo, né? Que vai ser 140 milhões de reais, juntando tudo, né? Juntando todas as fases que a gente conseguiu passar, né? E vencer, ganhar esse dinheiro, ganhar essa bunfunfa, né? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas, cara, vamos falar de Boca Juniors e Palmeiras, né? Que jogo doido, né? Jogo muito bom. Eu acho que poderia ser um pouco melhor. Eu queria ver mais gols nesse jogo. Mas foi um jogo truncado, foi um jogo disputado. As duas equipes querendo muito essa final de Libertadores. Eu acho que foi um jogo bastante equilibrado. O Boca Juniors, né, nesse mata-mata, vou te falar uma coisa, hein? Os caras não venceram nenhum jogo. Os caras não venceram nenhuma partida de mata-mata dessa Libertadores. Todos os jogos empatando, 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 0-0, 1-1, 2-2, indo para os pênaltis e eles conseguindo se classificar nos pênaltis, cara. É surreal, surreal. Eu acho que eu nunca vi uma equipe
tão equilibrada como é a equipe do Boca Juniors. Eles são a melhor defesa do campeonato do brasileiro, da Libertadores, né? A melhor defesa da Libertadores. E, cara, eles ainda conseguiram levar uma expulsão do Marcos Rojo, né? Rojo, que é o zagueiro do Boca Juniors, jogou no Manchester City, Manchester United no caso. Ele é o capitão do time e tá expulso, não vai jogar a final da Libertadores, tá? O Boca Juniors já tem um desfalque confirmado para essa final, que na minha visão, é um desfalque importantíssimo, porque o Marcos Rojo é o zagueiro, é o xerifão ali da zaga, é o capitão do time, né? Eu acho que vai perder aí, vai sentir o peso, né, de não contar com esse zagueiro tremendo aí do Boca Juniors. O Boca Juniors tem ótimos jogadores, sem dúvidas nenhuma. Eles têm o Cavani, né? Claro que o Cavani não está na melhor fase da carreira, né? Já teve melhores fases, mas é um tremendo de um jogador, sem dúvidas. E tem, cara, eles têm um tal de Barco, eu acho que não sei se é Ezequiel, eu acho que é Sebastião Barco, alguma coisa assim o nome dele. Eu sei que é Barco o nome dele. Cara, ele joga muito. É um cara com cabelo ruivo, né? Nossa, mas ele joga demais, cara. Esse cara joga demais, joga demais. Esse cara tem 19 anos de idade, já vale aí uns mais de 10 milhões de euros. Certeza que daqui a alguns meses vai estar na Europa aí, destruindo na Europa. Ele joga muito bem esse maluco. Ele tem muita habilidade nos pés. Certeza que vai dar trabalho para o Fluminense, certeza. É um jogador muito habilidoso, muito mesmo. Eu acho que, pra mim, é o melhor jogador do Boca Juniors, né? Tirando o Romero, né? Que fez grandes defesas. Mas, assim, ofensivamente, eu acho que é o melhor jogador aí do Boca Juniors nessa Libertadores. Inclusive, eu até fiz uma lista dos jogadores, né, da seleção, a seleção da Libertadores. Eu fiz essa lista, né, da minha opinião, dando a minha opinião dos jogadores dessa Libertadores. Se vocês concordam, curte aqui esse vídeo, deixe seu like. Comenta aqui também qual é a sua lista, qual é a sua lista dos melhores jogadores dessa Libertadores. Comenta aqui. A minha é a seguinte: Romero no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e Mercado do Internacional. Aí na lateral esquerda, Piquerez, junto com André, Alan Patrick e o Barco, né? O Barco do Boca Juniors. Aí lá no ataque não tem como, não tem como. Arias, Cano. Na ponta eu fiquei em dúvida, né? Tinha muitos bons jogadores, tinha o Keno, tinha o Wanderson, né? Tinha muitos bons jogadores, mas eu coloquei o Rony na ponta, lá na ponta esquerda, né? Então ficou Romero, Samuel Xavier, Nino, Mercado, Piquerez, André, Alan Patrick, Barco, Arias, Cano e o Rony na outra ponta. Revelação da Libertadores, para mim, sem dúvidas nenhuma, eu acho que disparado foi o John Kennedy. Cara, não consigo ver outro jogador aí que não tenha sido uma revelação. Eu acho que foi o John Kennedy, sem dúvidas. E, pô, não tem como, cara. O Rei da América tem que ser o Germancano. Mesmo se o Fluminense perder a Libertadores, tem que ser o Germancano, cara. Não tem outro jogador que mereça mais o rei da América, né? O anel de Rei da América, do que o Germancano, sem dúvidas. É um jogador tremendo, 12 gols nessa Libertadores em 11 jogos. É sensacional esse cara, sensacional, sensacional. Germancano, eu te amo demais. Faz o L. Mas, cara, o que falar do Palmeiras, né? Palmeiras, eu acho que sentiu muito o peso de não contratar jogadores nessa janela de transferências. Eu acho que isso influenciou bastante nesse resultado da semifinal. O fato do Palmeiras, eu sempre clico, aperto nessa tecla, né? De o Palmeiras não ter um centroavante nato, um centroavante que decide jogos, um centroavante que faz muitos gols. Então isso é o que falta para o Palmeiras. Se eles tivessem um centroavante, né, um Pedro, um Cano, sei lá, uns jogadores assim, né, de goleadores, eu acho que faria toda a diferença para o time. Eu acho que o time conseguiria vencer muitos jogos, né, sem passar esse sufoco todo
que passou, por exemplo, nessa semifinal, né? E, pô, o Romero também brilhou demais, cara. Fez grandes defesas. Eu vi algumas pessoas falando que o gol do Piquerez foi falha do Romero, mas eu acho que não, cara. Eu acho que não tinha como defender aquela bola ali. Foi muito forte, foi muito forte. O mérito é todo do Piquerez, não tem como defender aquela bola ali. Não tem como. Mas no pênalti, nos pênaltis o Romero brilhou de novo, né? Brilhou de novo, defendeu acho que 2 pênaltis, se não me engano. Eu acho que foram 2. E, cara, sinistro, sinistro. Sinistro o que o Boca Juniors fez. Eu sabia que ia dar Boca Juniors, eu tava torcendo pro Boca Juniors, porque eu queria mais o Boca do que o Palmeiras, porque, cara, o Palmeiras, eu acho que é mais difícil você vencer o Palmeiras do que vencer o Boca, assim, não menosprezando o Boca, mas em questão do elenco, né, os jogadores, quem tem o melhor time é o Palmeiras, sem dúvidas, não tem como a gente negar isso. Né? O Palmeiras tem Arthur, tem o Everton, tem o Piquerez, né, que fez o gol, tem o Gomes, pô, tem o Rony, tem muito jogador, Veiga, muitos jogadores que o Palmeiras tem. E o Veiga, inclusive, que perdeu o pênalti, né? Se eu não me engano, foi o quarto pênalti que ele perde com a camisa do Palmeiras. O cara fazia muitos gols de pênalti, mas nos últimos meses aí, nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos aí, ele tem perdido bastante pênalti. Mas voltando, né, eu acho que isso foi o fator principal, o Palmeiras não tem um centroavante. E com isso foi levando o jogo, o Boca foi conseguindo controlar o jogo e acabou segurando para os pênaltis. Era isso que eles queriam, né, levar para os pênaltis. Depois da expulsão ali, que na minha opinião foi uma expulsão totalmente infantil do Marcos Rojo, porque, cara, ele deu uma entrada ali sem sentido nenhum, mostrando a chuteira na cara do cara do Palmeiras. Teve também um outro lance do Endrick, que ele chuta a cara do jogador do Palmeiras e não foi expulso. Na minha opinião, era para ser expulso, mas não foi. Mas é isso, o Palmeiras deu mole. Foi como o Internacional, mais ou menos, né? O Internacional teve mais chances. O Palmeiras deu muito mole também, cara. Ele tinha muitas oportunidades de matar o jogo. E eu acho que o principal do jogo foi a falta de elenco, foi a falta do Palmeiras ter aquele cara ali para decidir o jogo, aquele cara para entrar e decidir, ou então aquele cara para fazer o gol, entendeu? Já o titular para fazer o gol, né? Um centroavante, né? Eles tinham o Scarpa, que nem era centroavante, mas era um cara ali que decidia as partidas, né? Que decidia muitos jogos para o Palmeiras, fazia tudo, né? Praticamente era lateral, era meia, era tudo. Então o Palmeiras sente muito isso, na minha opinião. E o Boca Juniors chega aí, cara, forte, chega muito forte. A gente tem que abrir o olho, a gente não jogou bem contra o Internacional, não jogamos bem contra o Internacional. Claro, vencemos, o importante é vencer, não importa se a gente joga bem ou mal, mas o importante é vencer. Mas a gente tem que abrir o olho para o Boca Juniors, não podemos menosprezar eles. Um time que tem 6 Libertadores, podendo chegar à 7ª Libertadores aí, empatando com o Independente lá da Argentina. Então, é um time copeiro, é um time que vai usar aí da catimba, né, Argentina, como sempre. É um time que não vai se expor muito, não vai matar o jogo fazendo 3 gols, não vai fazer 2 gols. É um time que, se fizer gol, vai ficar segurando o jogo. Então, o Fluminense tem que jogar como joga, não cair na pilha, e é um jogo só, cara. É uma partida só, é no Maracanã, no Rio de Janeiro, só tem um jogo para matar, não tem ida e volta. Então é fazer o dever de casa, porque a gente vai jogar em casa. Então o Fluminense tem que ter uma estratégia pronta para esse jogo, tem que focar, torcer para que ninguém se lesione. Se Deus quiser, a gente vai sair campeão no dia 4 de novembro e acabar com todas essas zoações, essas coisas que as pessoas inventam, né? Um monte de besteira, acabar com isso. No dia 4/11, tudo isso vai acabar e a gente vai ser campeão, se Deus quiser, da Libertadores. Vou ficando por aqui. Saudações tricolores para todos vocês. Quem puder aí se inscrever no canal vai ser muito gratificante para mim. É de graça, não precisa pagar nada, é só se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, é muito importante. Siga a gente nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo também para o máximo de tricolores que você conseguir, beleza? Tamo junto, saudações tricolores e é nóis. Valeu!